Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre como criar classes aqui em TypeScript. Quase que não saiu. Como criar classes aqui em TypeScript. E daí você não vai perder absolutamente nada do que você já aprendeu anteriormente. Só algumas coisas que são meio diferentes aqui no TypeScript e para quem já trabalhou com Java ou C Sharp, por exemplo, ou até PHP, as classes no TypeScript são mais similares às classes dessas linguagens que eu acabei de mencionar aqui, beleza? Só que para a gente criar uma classe, inicialmente, é idêntico ao JavaScript. Então, class, por exemplo, empresa, se eu quisesse criar uma empresa com colaboradores, nome, CNPJ, eu crio uma class, empresa e abro as chaves. Então, essencialmente é isso. Eu tenho uma classe aqui pronta já. Inicialmente, não, vamos já fazer isso aqui. Eu quero já exportar essa classe, né, no caso, porque sempre, na maioria dos casos, 99,99% dos casos, eu vou querer utilizar essa classe fora desse módulo. Então, eu já vou começar com export. Export class empresa. Beleza, agora eu já tenho uma classe que está sendo exportada. E daí, eu quero criar atributos aqui para essa classe. Por exemplo, nome, quais são os colaboradores dessa empresa, qual que é o CNPJ dela, por exemplo. Eu posso fazer isso de duas maneiras diferentes. Eu posso criar utilizando uma maneira mais longa, né, no caso, que seria definindo o atributo e o tipo do atributo e mais algumas coisinhas, e depois no construtor eu definindo o valor. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma inicialização parcial aqui dos atributos da classe. Geralmente, eu gosto de utilizar o atalho aqui para criar os atributos, mas vai depender do caso. Em algumas situações, você vai precisar utilizar a maneira mais longa. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse definir um nome aqui para essa classe aqui, a primeira coisa que eu pensaria era qual que é o modificador. Esse nome vai precisar ser acessado fora da classe, e daí eu escolheria qual modificador de acesso eu utilizaria aqui. Eu vou fazer a maneira mais longa e depois eu vou te explicar alguns detalhes sobre isso aqui. Então, inicialmente, vamos começar falando que esse atributo vai ser público, ou seja, ele pode ser acessado em qualquer lugar, tanto dentro quanto fora da classe. Depois eu preciso saber se esse atributo ele vai ser read-only ou não. Ele vai ser um atributo que precisa ser alterado, pode ter o seu valor alterado. Eu acho que eu não vou alterar o nome da empresa posteriormente. Então, vou colocar read-only. Então, novamente, eu estou fazendo a versão longa. Você vai ver uma versão bem mais curta disso aqui, que já resume, por exemplo, public, que a gente pode remover posteriormente. E aí eu venho com o nome dele aqui. Então, public, read only, nome, e aí, dois pontos, o tipo, para finalizar, string. Então, aqui eu tenho um campo que vai ser público, que vai ser read only, que não vai poder ser alterado. Público pode ser acessado fora da classe, né? No caso, a gente vai ter aula especificamente sobre modificadores de acesso, então não se preocupe com isso no momento. Mas público vai poder ser acessado e alterado fora da classe. Read only já fala que ele não vai agora poder ser alterado, então ele só pode ser lido fora da classe. Esse é o nome do atributo, e aí, dois pontos, o tipo aqui, beleza? Só que eu tô com um erro aqui, e aí se você olhar, ele tá falando, olha, isso daqui foi parcialmente inicializado, eu só falei o que o atributo vai ser, mas eu não falei o valor desse atributo. Para eu definir esse valor desse atributo, eu tenho duas opções. Ou eu posso definir um valor padrão, aqui já, então eu poderia falar que esse atributo vai ser nome. Então isso aqui nunca mais vai poder ser mudado, né, no caso, porque eu falei que agora ele é público, ele pode ser lido fora da classe, ele é read-only, ele não pode ser alterado, ele é nome, né? No caso, o nome do atributo, ele é do tipo string e ele tem esse valor. Isso aqui é redundante, porque eu poderia remover isso aqui, ele inferir o tipo, né, no caso. Mas só para você, aqui no caso, ele até mudou aqui, ó. Nem não é do tipo string, ele é de um tipo literal Luiz, porque ele não pode ser alterado, faz sentido, né? Se eu tirasse o read only aqui, ele mudaria para string, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Agora ele mudou para string aqui, tá vendo? Então, voltando aqui o read on, eu tenho o meu atributo criado que não pode ser mais alterado. Só que eu não quero isso, eu quero receber o valor dele aqui
pelo construtor. Então, como é que eu faria aqui? Eu tiraria o valor aqui, daí eu fico com erro aqui, falando que ele ainda não foi inicializado, eu só falei as características dele aqui, e agora a gente pode criar um constructor. Nesse constructor, eu posso receber parâmetros aqui, né? Eu posso receber argumentos, valores de argumentos aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um parâmetro nome, que é do tipo string, esse parâmetro aqui, apesar de ter o mesmo nome aqui e ser do mesmo tipo, isso aqui é só uma convenção, né? No caso, eu posso utilizar o valor que eu recebi aqui para qualquer coisa que eu quiser. Só que eu estou colocando uma convenção aqui, falando que esse parâmetro, esse valor que eu estou recebendo aqui, vai vir para esse atributo aqui da classe. Então aqui eu posso abrir as chaves do construtor e utilizar a palavrinha this para acessar esse nome aqui. Então this, ponto, e aí ele já sabe que existe esse atributo aqui. Daí eu dou o valor para esse atributo. E daí pode ser confuso, e eu sei que alguém vai achar isso confuso, porque eu falei que ele é read-only, mas eu estou dando um valor para ele aqui. E aí é justamente isso, eu estou só inicializando o valor dele. Uma vez inicializado, eu não posso alterar mais esse valor aqui. Então a gente agora pode utilizar essa classe aqui. E aí a classe, como a gente já viu lá no JavaScript, a classe sempre vai gerar um objeto. A classe é um molde para criar objetos aqui no caso. Então aqui, ó, eu vou criar um objeto empresa. Então const empresa1, por exemplo, igual a new empresa. E aí ele vai me falar aqui que está faltando eu mandar o argumento aqui do construtor. Então, se você observar, ó, esperando um argumento, mas recebi 0. Então, a gente pode... Deixa eu ver se ele fala qual. Beleza, ele fala o argumento para nome não foi enviado. Então, a gente pode enviar esse valor aqui agora. Por exemplo, se eu quisesse uma empresa que chamasse Facebook, por exemplo, ou melhor, Udemy, aí a gente já tem uma empresa que chama Udemy aqui no caso. E daí, se a gente observar, vamos dar um console log, é a mesma coisa do JavaScript. A gente tem um objeto com nome de empresa. E aí tem o campo aqui, o atributo nome, com valor Udemy. Então vamos executar aqui para você ver, ó. Então beleza, a gente tem a nossa empresa. E daí, como eu te falei, esse atributo aqui ele é público, né? No caso, ó, public. Então isso quer dizer que eu posso fazer assim, ó, empresa.nome, no caso. Você vê que ele até já autocompletou para mim, né? Ponto, nome, ele já autocompletou. Eu pego o valor de nome aqui, que seria Udemy. E uma outra coisa que eu fiz aqui foi colocar ele read only. Então, isso quer dizer que eu não posso fazer assim, empresa1.nome igual a Facebook. Ele já vai reclamar antes de eu executar. Eu não preciso nem executar o código para você ver. Eu não posso atribuir um nome porque ele é read only. Ele é uma propriedade read only. Então, ele já vai reclamar com você que não pode fazer isso aqui. Beleza? Então, esse é o read only no caso aqui. Então, essa é a versão longa, né? Uma outra coisa que eu quero fazer aqui seria colocar colaboradores aqui nessa empresa. Só que daí eu vou ter um problema aqui, ó. Vamos começar a digitar. Na hora que eu chegar no problema que eu vou ter, eu vou te explicar o porquê e como resolver. Então aqui, ó, eu quero ter, por exemplo, vamos supor que eu queira um atributo aqui que seja um array de colaboradores, ou seja, uma empresa tem vários colaboradores. Então, eu falaria aqui, ó, olha, eu quero que esse campo seja privado, eu não quero que ele seja acessado fora da classe ou modificado fora da classe, eu quero que ele seja read only, no caso aqui, e daí tem um truquezinho, tem uma pegadinha aqui no caso, que já eu te explico também do read only em arrays aqui no caso. Read only e, por exemplo, colaboradores. Daí, qual que é o tipo disso aqui? Eu gostaria de ter o tipo colaborador, que fosse um array de colaboradores, certo? Só que o problema disso daqui é o seguinte, eu não tenho esse tipo criado aqui no caso, né? Então, como é que eu faria para ter esse array de colaboradores aqui criado? Eu poderia criar um type, né? No caso, um type alias, ou criar algum tipo aqui, algum objeto falando como que o colaborador vai ser. Mas a classe em TypeScript também funciona como um tipo. Então isso é muito interessante, porque agora eu posso criar uma classe, a minha própria classe. Ela, além de ser uma classe, ela também é um tipo.
Então, por exemplo, imagine que eu tenha colaboradores aqui. Então, vamos criar uma classe de colaborador. Eu vou copiar esse inicial, só para a gente andar mais rapidinho. E vou criar a classe colaborador. Então, olha que interessante. Agora já sumiu o erro aqui do meu colaborador. Qual que é esse tipo aqui? É a classe colaborador. Então, ele só vai aceitar nesse array só objetos que forem criados por essa classe aqui. E isso é extremamente interessante aqui para a gente. Como isso aqui é privado, eu poderia, mas eu não quero receber nada pelo construtor. Então, eu quero iniciar esse array aqui como um array vazio. E daí eu posso fazer isso, tá? Porque é o seguinte, se você observar, isso aqui fica meio estranho, né? Porque eu tô falando que eu tenho um atributo que é do tipo colaborador, ou seja, tem que ser um array de colaboradores, mas eu tô passando um array vazio como valor inicial. Eu posso fazer isso porque a partir daqui eu posso começar a adicionar novos atributos. Ele só vai checar isso quando tiver algum atributo, algum valor dentro desse array aqui no caso. Então por isso que ele não reclama comigo de eu inicializar isso aqui com um array vazio, não tendo nada dentro. Ele não vai reclamar disso porque ele é inteligente o suficiente para saber que eu estou criando só a estrutura de dados. Então aqui, ó, se você observar, eu tenho um campo aqui em cima que eu estou inicializando ele pelo construtor e eu tenho um outro campo aqui em cima que eu estou inicializando ele diretamente aqui. Então, em alguns casos, você vai ter que usar essa forma mais longa para você inicializar o seu atributo aqui, como eu fiz dessa maneira. Porque agora eu não preciso dele. Eu nem precisaria do construtor se eu não tivesse esse nome aqui no caso. Eu poderia só inicializar ele aqui. Beleza, feito isso aqui, eu posso agora partir para o colaborador, por exemplo. Deixa eu só criar um outro atributo aqui, ó, para o CNPJ da empresa aqui, só para você ver. Ó. E daí, como eu já utilizei public, private, eu vou colocar uma outra palavra aqui. A gente vai entrar em detalhes sobre essas palavras em específico, então não foca nisso agora, só para você entender que aqui eu poderia ter um protected, no caso aqui, read only, e daí, na maioria dos casos, a gente não quer que um atributo seja alterado por fora da classe. Então, eu sempre inicializo com read only. Mas você vai sentir, quando você precisar mexer no atributo e você vê o erro, que ele é read only, aí você vai ver que você não precisava daquele read only, aí é só você tirar. Beleza? Mas a maioria dos casos eu não gosto de criar coisas que podem ser alteradas posteriormente, mas em alguns casos é inevitável isso. Então, CNPJ, por exemplo, da empresa aqui, vai ser uma string, né, no caso, porque a gente quer o valor que possa ser formatado aqui. E daí a gente pode fazer daquela maneira que a gente fez aqui em cima. Aqui. Então, por exemplo, eu quero receber aqui o CNPJ, que é do tipo string, e daí eu vou definir isso, this.cnpj igual a CNPJ. Beleza, não criada a minha empresa, agora ele está reclamando que eu não estou passando o valor do CNPJ aqui. Ó. Se você observar, ó, o argumento para CNPJ não foi provido, né, não foi enviado. Então vamos passar aqui um CNPJ fake. Acho que é esse formato aqui, né? Acho que é isso aqui, o formato do CNPJ. Não liga com isso aqui, é só para a gente testar aqui. Então agora, se a gente observar a nossa empresa, ela já vai estar um pouco maior. Ó. Ela é um objeto, né, empresa, que tem colaboradores, que é um array vazio, que isso aqui que a gente está vendo é a saída do JavaScript, tá? Você já deve ter sacado, né? A gente está compilando em tempo real. Mas aqui ele tem o nome, né, que é o Udemy, e o CNPJ, que é isso daqui. Então, beleza, criado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos começar a criar métodos aqui para a gente receber coisas. Só que a gente não terminou, né? Agora que eu estou observando, a gente não terminou de definir o construtor. Então, observa, essa é a forma longa aqui, né? Para a gente criar os atributos, já definindo tudo aqui, só que eu tenho uma forma bem mais curta de fazer isso. E outra coisa que eu devo te informar já é que esse public aqui é redundante. Se você não passar esse public, quer dizer que o atributo é público, beleza? Então, se você não falar public, no caso aqui inicialmente, se você não falar nada dessas palavras aqui, ó, public ou private ou protected, o atributo é público, beleza? Só que eu vou deixar aqui só para ficar
Acabei apagando aqui sem querer. Eu vou deixar aqui só para ficar claro aqui para você. Eu vou só comentar aqui, ó, public não necessário. Beleza, feito aqui, vamos criar agora o colaborador aqui, só que agora a gente vai criar ele utilizando um atalho, né, no caso, como eu te falei. Porque a gente, em grande parte dos casos, a gente não precisaria de uma forma tão longa assim para escrever o construtor, no caso aqui. Então, o atalho seria assim, ó, eu simplesmente defino meu construtor, o que eu vou querer ter nesse colaborador? Eu vou querer ter nome, então vai ser public. E aí aqui no atalho eu vou precisar informar se é public, private ou protected. Porque aqui eu já vou definir tudo, aqui nessa linha aqui eu já vou definir tudo. Então, por exemplo, public, nome, por exemplo. Vamos colocar read only nome, que é do tipo string. Isso aqui, só isso aqui, essa linha aqui, já faz isso aqui tudo. Ela cria isso aqui e já faz isso aqui também. E já recebe isso aqui também. Então, só essa linha, vamos voltar para você entender. Só essa linha já faz isso aqui, já recebe um valor aqui e já define isso aqui dessa maneira. Só que agora, não, tá certo também. Porque agora eu vou ter um this.nome já dentro da classe com o valor que eu recebi aqui. Então, por isso que é um atalho isso daqui. Então, é bem melhor, eu prefiro muito mais utilizar isso aqui quando possível. Beleza, eu vou ter um sobrenome aqui também. Então, public, read only, sobrenome, do tipo string. Beleza, e tá pronto aqui. Isso daqui, como eu te falei, faz isso tudo aqui, né, no caso. Só essas duas linhas aqui já faz isso tudo que a gente fez aqui. Beleza, não feito aqui, a gente pode começar a criar colaboradores, depois a gente dá um console log aqui embaixo. Então, eu vou tirar esse nome da empresa aqui. E daí, vamos criar alguns colaboradores. Colaborador, vou colocar enumerado só, new colaborador. E aí você vê, como eu te expliquei, a classe colaborador, tanto a classe colaborador quanto empresa, ambas funcionam tanto quanto valor, quanto como tipo, no caso. Então, eu posso utilizar tanto ela no campo do tipo, como a gente fez aqui, por exemplo, ó, que a gente está só informando que esse array é do tipo, é um array de colaboradores, como a gente pode utilizar como valor, como a gente está fazendo aqui. Então, colaborador, Luiz, por exemplo, Otávio. Vamos criar mais uns dois aqui para a gente colocar na empresa. 2, 3. Daí Maria. Vou colocar Miranda aqui. João. Vieira. E aí pronto, a gente tem 3 colaboradores. Só que como é que a gente vai colocar agora esse colaborador dentro da empresa? Dá uma observada aqui comigo. Eu não tenho esse atributo fora da classe. Eu só tenho nome público aqui nessa classe. Eu não tenho private. Eu não tenho acesso a colaborador fora dessa classe aqui. Então, como é que eu vou fazer para eu adicionar colaboradores aqui nesse array? Simples. Eu crio um método público que faz isso para mim. Então, por exemplo, eu posso falar... no método também eu tenho os mesmos modificadores. Public, no caso... e aí, public method, ele já escreveu metade do método aqui para mim. Mas eu não quero fazer isso. Na verdade, a maioria dos meus métodos, salvo em alguns casos onde eu preciso de um método privado, mas a maioria aqui em alguns casos eu vou criar esses métodos públicos. Então, não vou nem escrever a palavra public aqui atrás do nome do método. Eu vou simplesmente escrever o método. Então, por exemplo, adiciona colaborador. Aqui eu vou receber um colaborador, que é do tipo colaborador, e aí ver que isso é letra minúscula, que é o valor, e isso é letra maiúscula, que é o tipo. E aí eu não vou retornar nada, vou retornar void aqui no caso, porque eu vou simplesmente falar this.colaboradores.push o meu colaborador. Deu para entender? Então agora eu tenho aqui como... O que foi isso que aconteceu aqui embaixo? Eu acho que eu alterei isso aqui sem querer, não sei como.
Deixa eu apagar isso aqui, depois a gente volta isso aqui. Mas então agora eu tenho um método, no caso aqui, que recebe um colaborador e a função dele é alterar o meu private read-only colaborador. E daí, lembra que eu te falei que você poderia assustar com esse read-only no colaborador? Esse read-only é similar ao const, no caso, né? Então quer dizer que eu não posso fazer assim, ó, these.colaboradores igual a outro valor, porque eu não posso alterar o valor de colaboradores, eu não posso reatribuir o valor de colaboradores, mas eu posso enviar valores para esse array. Se eu quisesse que o array em si fosse imutável, que é algo que eu não desejo, eu colocaria read only aqui. Então aqui faria o meu array ser read only, ou seja, o meu array só pode ser lido. Mas no caso aqui, faz o atributo da classe ser read only. Beleza? Então a gente já falou sobre read only em arrays, mas só para você entender, esse read only é do atributo e esse read only é do array. Mas eu não quero read only porque eu preciso adicionar colaboradores aqui dentro. Então beleza, feito aqui. Agora a gente pode utilizar, por exemplo, eu posso falar empresa 1.adicionar colaborador, colaborador 1. E aí, colaborador 2, a gente pode depois alterar isso aqui para ficar mais fácil, eu já poder mandar vários colaboradores em uma linha só. Mas aqui, ó, eu já adicionei os colaboradores, então se eu der um console log na empresa, a gente já vai ver que ela já tem esses colaboradores aqui, ó. Então a gente tem empresa, adiciona colaborador, e aí dentro de colaboradores a gente já tem colaborador. Na verdade, são os colaboradores aqui já, os valores que eu estou vendo aqui. Eu ia ler colaborador 1, 2 e 3, mas são os valores aqui. Então a gente já tem uma empresa aqui, um objeto de empresa aqui. Beleza, então tudo funcionando perfeitamente. O que mais que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, criar um método para mostrar os colaboradores, né? Ao invés de eu ficar dando print na empresa inteira, eu posso criar um show, ou mostrar, né? A gente está escrevendo em português, mostrar colaboradores. Isso não retorna nada. A gente poderia, se quisesse, retornar colaborador, qualquer coisa, mas eu só quero dar um console log aqui. Então, console.log. Aliás, eu vou fazer um for aqui, né? For const colaborador of these.colaboradores. Aí eu dou um console log colaborador. E aí pronto, a gente tem agora um mostrar colaboradores que a gente pode utilizar assim, ó, empresa 1.mostrar colaboradores. E daí executando, você vai ver aqui que embaixo eu tenho o for que eu fiz dentro daquele método mostrar colaboradores, certo? Então, o basicão aqui das classes é isso. Para a gente criar classe não tem muito mais. Se tiver, a gente vai ver ao longo da sessão. Mas o basicão para a gente criar um molde é isso. As únicas coisas que você precisa levar é que aqui na definição do construtor é diferente, né, do JavaScript. Aqui pode ser bem mais similar do que é no JavaScript, mas aqui na definição do construtor é diferente, como a gente faz, e que você criando uma classe, você também está criando um tipo. Então você pode, por exemplo, usar esse tipo para falar, olha, aqui eu só quero receber objetos do tipo que é a classe colaborador. Beleza? Eu não posso passar nada além disso daqui, que é do tipo colaborador. E daí lembra do structural typing, né, do TypeScript. Essencialmente, a gente poderia simular um colaborador fazendo alguma coisa assim, ó, mandando um objeto que tem nome e sobrenome. Por causa do structural typing aqui que a gente já viu anteriormente. O TypeScript trabalha com esse tipo de protocolo no caso aqui, então é importante que você saiba disso. O protocolo aqui seria, se um objeto tem as mesmas chaves de outro objeto, eu não ligo, eu recebo esse objeto, certo? Então o TypeScript não liga com isso que a gente fez aqui, porque é justamente isso que é um colaborador. É uma classe que tem nome e sobrenome, e a gente sabe que classes em JavaScript
cria objetos, né? Em qualquer linguagem, né, na verdade. A gente sabe que classes criam objetos. Então, se eu passo um objeto assim, dessa maneira, ele vai receber esse objeto de braços abertos, porque ele cumpre com as regras que eu falei aqui, que seria o tipo colaborador. Ele bate com esse tipo. Então, se eu executar isso aqui, eu vou ter um negócio meio diferente aqui no caso, né? Porque eu recebi aqui um objeto, por ele ter nome igual aos outros aqui, ó, ele funciona aqui com o TypeScript, beleza? Mas não vamos estressar com isso aqui neste momento. Então, beleza, pessoal. Eu acho que é isso, basicão. Vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço.